Eu quero que você se imagine por um instante que você está diante de uma plateia, pronto para falar em público. Você mal começou a falar e já sente os olhares julgadores, os sorrisos sarcásticos e aqueles cochichos que lá no fundo da sua mente ecoam como verdadeiros trovões na sua mente. Nesse momento, você começa a se perguntar por que isso acontece? Porque mesmo antes de tentarmos algo novo, a nossa própria mente começa a nos sabotar com um único pensamento: e se rirem de mim? Esse é o segundo medo básico que paralisa milhões de pessoas mundo afora todo santo dia. O medo da crítica. Esse medo, ele apenas não nos impede de tomar decisões, mas como também contamina todos os nossos sonhos, silencia ideias e sabota carreiras inteiras. É como um vírus que se disfarça de bom senso, mas que na verdade nos prende em um mundo invisível de aprovação alheia, onde simplesmente deixamos as opiniões dos outros atrasarem ou até mesmo impedir o nosso crescimento. Se você já se sentiu travado, mesmo sabendo que tinha algo valioso a dizer, a fazer, a mostrar para alguém, esse vídeo é para você. E talvez ao entender como esse medo funciona, ou esse medo da crítica, você vai finalmente encontrar a solução para sair dessa prisão mental, que é o medo da crítica, o medo de ser criticado, de ser falado pelos outros. Bom, vamos lá. Esse medo, ele não nasce do nada. Ele é alimentado desde que somos criança, talvez, quando somos corrigidos em público, e não pela correção em si, mas pelas outras formas. Outras vezes, talvez somos ridicularizados por errar. E aqui não quero culpar ninguém por isso, como nossos pais, por exemplo. Bom, mas fato é que crescemos com isso e levamos esse medo de ser criticado adiante. Agora, já adultos, temos medo desse julgamento de amigos, da família, de colegas de trabalho e até mesmo de estranhos da internet. Napoleão Hill, no seu clássico livro, que eu sempre cito aqui nos vídeos, Quem Pensa Enriquece, descreveu muito bem esse medo da crítica como sendo um dos mais fatais para a realização pessoal. Ele diz que esse medo rouba a nossa iniciativa, destrói o nosso poder de imaginação, de criação e retira toda a nossa individualidade. E esse medo, como qualquer outro, age na surdina. Quando vítima dele, nós não sentimos dor física, não vemos feridas aparentes, mas aos poucos deixamos de ousar, de sonhar, de se expressar. Nos tornamos versões domesticadas do que poderíamos ser de verdade, ser aqui no mundo concreto. Vamos ver alguns grandes nomes da história que simplesmente ignoraram, deixaram para lá esse medo da crítica. Um exemplo que eu também sempre cito aqui nos vídeos é Thomas Edison, chamado por muitos de louco por tentar iluminar o mundo com uma lâmpada. Outro, Galileu Galilei, ridicularizado por afirmar que a Terra girava em torno do Sol. E se esses caras tivessem recuado? E se tivessem dito, bom, talvez seja melhor eu ficar quietinho, não vou ficar me passando por louco? Bom, mas o que essas pessoas tinham em comum não era apenas a coragem de continuar, de seguir em frente, apesar desses insultos, dessas críticas. Era uma insatisfação profunda com a mediocridade, com o normal. Elas sabiam que a crítica viria, mas entenderam algo que faz total diferença, que quem nos critica está, na maioria das vezes, presos aos próprios medos. O crítico não quer que você mude a sua trajetória. Se você mudar, ele terá que encarar o fato do quanto está estagnado ou mesmo parado no tempo. E isso incomoda. Ver o outro crescendo e ele ali parado. Por isso, muitos preferem atacar quem tenta subir na vida, quem tem uma ideia inovadora, do que tentar subir também junto com essa outra pessoa. Ou seja,
evita somar forças. Mas o medo da crítica não se mostra apenas em decisões grandiosas. Pelo contrário, ela aparece nas pequenas escolhas do nosso dia a dia. Você já deixou talvez de postar alguma coisa porque achou que ninguém ia curtir? Já mudou de roupa antes mesmo de sair de casa porque pensou, vão rir de mim assim, desse jeito que eu estou? Já se calou em uma reunião porque teve medo de parecer um idiota? Esses são sintomas. E cada vez que você cede, esse medo da crítica cresce, ele evolui. É como alimentar um monstro que vive do seu silêncio, da sua estagnação. A crítica só tem um poder se você der esse poder a ela. O problema não é ser criticado. Isso vai acontecer de qualquer jeito na nossa vida. Então, que seja tentando algo novo. O verdadeiro problema é deixar que o medo da crítica defina quem você é e, pior, quem você deixa de ser na vida. E aí vem uma grande virada, uma grande propósito de virada. A crítica em si pode ser uma bênção disfarçada. E sabe por quê? Porque ela mostra que você está se destacando, que você está se movendo e que você está chamando a atenção. Por acaso, se você já viu alguém criticar quem está parado, calado, escondido? Tenho certeza que não. A crítica é uma reação ao movimento. É sinal de que você está incomodando o status quo de alguém. Então, ao invés de fugir dela, talvez seja a hora de acolher essa crítica. Use ela como um espelho. E não para mudar a sua essência, mas para enxergar com clareza o quanto você está crescendo, está evoluindo e continuar nesse caminho. Porque toda vez que alguém tenta te diminuir, essa pessoa está, na verdade, revelando onde mesmo ela queria estar desde pequeno. O medo da crítica pode ser o seu maior inimigo ou ser o seu maior combustível na sua vida que te impulsiona para frente. Antes de encerrar esse vídeo, quero te convidar a fazer aquela reflexão sincera que eu sempre faço aqui nos vídeos. Quantos passos você deixou de dar por medo do que os outros, do que a opinião alheia iam pensar a seu respeito? E o mais importante, até quando você vai continuar dando mais importância à opinião dos outros do que à sua própria vida? A verdade é que ninguém de valor viveu uma história incrível sendo sempre aprovado desde o início. As pessoas admiráveis foram quase sempre mal compreendidas, mal interpretadas no começo de sua jornada. E talvez seja exatamente o seu caso nesse momento. Se você sente que precisa se libertar desse medo, se você precisa assumir as rédeas da sua vida, da sua própria narrativa, então que tal já dar esse primeiro passo? Buscar conhecimento. Agora é hora de agir com veemência. Então peço para você compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso, precisa superar esse medo de crítica, de opiniões alheias. E claro, se esse conteúdo fez sentido para você, eu vou pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito o canal, me ajuda a continuar produzindo vídeos com desenvolvimentos pessoais para você. Se inscreva, ativa o sininho, porque aqui sempre tem conteúdo que provoca, ensina e transforma. Grande abraço e até o próximo vídeo.